Bom, no vídeo de hoje eu vou falar sobre o cubismo, né? Essa vanguarda europeia. Então, antes de começar o vídeo, já deixe seu like e inscreva-se no canal. Tá calor aqui, tá, gente? Bom, o cubismo, ele teve início, né, no século XX e foi fundado em Paris por Pablo Picasso e Georges Braque. O principal quadro que deu assim marcou o início do cubismo foi o quadro As Senhoritas de Avignon, de Pablo Picasso. E o cubismo, o que ele é? O cubismo é a geometrização fragmentada das imagens. Então, ou seja, no cubismo, as imagens geralmente elas vão ser geometrizadas. Você vai ver aí o uso de esferas, cubos, cilindros, triângulos, quadrados, essas coisas assim, essas figuras geométricas, vamos dizer assim, fragmentada nas imagens. O cubismo ele vai fugir da perfeição das imagens, então, tipo assim, vou explicar para vocês. Se, por exemplo, vamos supor que tem uma imagem aqui, antes do cubismo a imagem era perfeita, você olhava para a imagem, o quadro do artista, você via que a imagem era harmoniosa, você entendia de primeira, só olhando para o quadro, o que o artista queria passar com aquela imagem. Já no cubismo, para você entender a imagem, você não vai olhar direto para o quadro e conseguir entender o que o artista quer passar com aquela imagem. Você vai ter que olhar cada parte do quadro, pedacinho por pedacinho, para entender o quadro como um todo. Então, ou seja, se antes você olhava para o quadro e já entendia o que o quadro estava retratando, o que ele queria passar para você, no cubismo você vai ter que olhar ele parte por parte para conseguir entender o que o quadro quer passar. O cubismo ele foi dividido em 3 fases. A primeira fase foi o cubismo cesaniano de 1907 a 1909, e nessa fase é o início do cubismo e teve muita influência de Paul Cézanne, que Paul Cézanne ele inspirava muito na arte africana. Então o cubismo ele vai ter uma influência da arte africana no quadro As Senhoritas de Avignon. Você pode até ver que tem uma inspiração ali africana. A segunda fase do cubismo é a fase analítica, que teve início do século 1910 a 1912. Século não, tá, gente? Do ano 1910 a 1912, eu falei século. E nessa fase do cubismo, o cubismo ele vai ser de difícil interpretação, vai ter a predominância de imagens com cores fechadas, tipo cinza, marrom, verde, cores assim, vamos dizer, fechadas. E aqui as figuras vão ser geometrizadas mesmo. A terceira fase do cubismo é a fase sintética. Essa fase sintética é quando as imagens elas vão ter colagens de imagens geométricas, de figuras geométricas, e as cores agora começam a ser coloridas. Então, ou seja, vai ter o uso do amarelo, essas cores assim mais chamativas, vamos dizer assim. E o cubismo na literatura, né, ele foi um cubismo, ele foi da seguinte forma, eu tô errando tudo. O cubismo na literatura é o seguinte, ele vai fazer uma mesclagem nos poemas do passado, do presente e do futuro, sem avisar o leitor, né? Então, por exemplo, o poema Hípica, de Oswaldo de Andrade, que eu vou ler aqui para vocês, você vai ver que não há... o leitor não é avisado quando muda de tempo, de cenário, não tem esse aviso, e ele falta pontuação no cubismo na literatura. Então vou ler para vocês. Saltos, recorte, cavalos da penha,
corre joquéis de Indianópolis, os magnatas, meninas e a orquestra toca chá na sala de coquetéis. E tem outros vários poemas que vocês podem ver. Já o cubismo no Brasil, ele só foi visto após a Semana de Arte Moderna e ele não tem nenhum artista assim que eu posso dizer pra vocês, um artista tal, ele foi, teve as obras deles é extremamente cubista, não teve um artista em si, mas teve artistas que mesclaram o cubismo, a expressão cubista, com a outra arte, como por exemplo, a Tarsila do Amaral, o Oswaldo Andrade, ele, né, que fez o poema Hípica, né? E é isso que eu quero dizer pra vocês, eu espero que eu tenha conseguido e ajudado vocês a entender sobre, né, o cubismo, e é isso. Tchau, tchau.